Bora resolver essa questão de história do Enem 2025, uma questão que fala aqui da Idade Média. Ela começa da seguinte maneira: a difusão pelos conegos do ideal apostólico, bem como a influência dos eremitas e dos pregadores errantes que na sua esteira propagavam temas evangélicos, contribuíram para fazer nascer entre os fiéis o desejo de se erguerem a nível espiritual do clero e de obterem a sua salvação, sem que para isso tivessem que renunciar ao seu estado. Pela primeira vez, a Igreja entreabriria as portas da graça em benefício da totalidade dos fiéis, colocando como única condição a sua partida para o Oriente, a fim de aí lutarem contra os inimigos de Cristo. A espiritualidade e a Idade Média Ocidental. Um contexto de questão aqui que traz a ideia das cruzadas, né? Ou seja, sua partida para o Oriente, rumo ali à Terra Santa, rumo a Jerusalém. Conforme o texto, o imaginário dos fiéis cristãos do período medieval, a salvação era alcançada por meio do quê? Então, o que esse texto está querendo dizer? Vamos contextualizar? Antes desse período aqui das cruzadas, a gente tinha a divisão da seguinte maneira, que é a Idade Alta e a Idade Média, né, o feudalismo. Nós tínhamos o clero, que estava muito mais próximo de Deus, era aqueles que estavam muito mais próximos da salvação. E aí nós tínhamos mais abaixo do clero, nós tínhamos os guerreiros, nós tínhamos os camponeses. Só que esses dois grupos, guerreiros, camponeses, eles não estavam tão próximos da salvação. Eles eram vistos como pecadores, eles estavam muito mais próximos do sangue, muito mais próximos do pecado. Então a salvação para eles era mais difícil. Caso eles quisessem realmente alcançar uma salvação, eles teriam talvez abandonar esse estilo de vida seu e tentar entrar para o clero. Seria mais ou menos essa ideia ali. Bom, com isso existe uma grande mudança. A Europa vive um momento em que os muçulmanos avançaram muito, né? Um momento gigantesco ali, por exemplo, que o Império Otomano, por exemplo, domina grande parte das cidades e está tomada. A Jerusalém inteira está tomada pelos muçulmanos. Nesse caso, então, a igreja tem um plano brilhante que vai alinhar o movimento dos fiéis com o movimento de retomada das suas terras, que é as cruzadas. Então, ela coloca as cruzadas como um ponto em que todo aquele que deseja ganhar a salvação, né, seria uma indulgência ali, todo aquele que deseja ser salvo, poderia lutar por Cristo, né, poderia ir rumo às cruzadas e reconquistar ali a Terra Santa. Então existem vários contextos que vão relacionar aqui. O primeiro deles é o contexto religioso, então você estaria lutando e você ganharia sua salvação ao fazer isso, né? Então todos que querem lutar pela Igreja Santa poderiam fazer isso, guerreiros, camponeses, todos poderiam pegar em armas e marchar para lá, mas tinha vários outros contextos também, contextos econômicos, né? Ao marchar para a Terra Santa se abriu muito mais as portas ali do comércio, contato com a Igreja também com o Oriente Médio, né? Onde tinha muito esses comércios, como a gente viu ali a Itália enriquecendo, a gente viu Veneza, Mediterrâneo também enriquecendo. Por quê? Porque tem muito mais agora pessoas circulando e a guerra, nesse caso, traz muita maldade, digamos assim, muita morte, mas ao mesmo tempo também fomenta muito a economia e dinheiro, né, e comércio pelas pessoas que estão passando por aquelas regiões. E também tinha toda uma questão que muitos desses camponeses, guerreiros ali, também não tinham terras e também não tinham possibilidade de comprar terras, conquistar essas terras, e a cruzada era uma possibilidade de você invadir novos territórios, de você recuperar territórios e com isso você também ter conquista de terras, né? Então os camponeses, guerreiros também sonhavam com esse ponto, além da salvação, ter a sua própria terra, certo? Bom, com isso, o contexto da questão vai dizer o seguinte: conforme o texto, o imaginário dos fiéis cristãos no período medieval, a salvação era alcançada por meio do quê? Conforme o texto ali diz, né? Por meio da ação de você ir ali, né, conquistar essa terra, por meio dessas cruzadas, né? Ou seja, você não era obrigado a ir, mas você ia ali voluntariamente, você topava essa ideia voluntariamente, porque isso te levaria à salvação. Você estava servindo a Cristo, seria bem essa ideia. Não servindo apenas no contexto do clero, mas servindo em todas as ações que a igreja estava propondo, e uma delas aqui era a cruzada. Então a letra A diz, palavras escritas. Pelo contrário, né? As palavras escritas já estavam antes. Ou seja, a salvação já estava ali, por exemplo, nas palavras do clero, né, já estava ali na Bíblia, né, então eles já liam isso. Isso não era o contexto que levava à salvação. Ali agora é um novo imaginário da Idade Medieval. Estava nas práticas litúrgicas. Práticas litúrgicas são os ritos, mas o clero também já fazia esses ritos. Então já era sabido que os ritos poderiam levar à salvação. Então se eu sou um camponês, eu sou um guerreiro, eu abandonar tudo isso e começar a fazer os ritos, os sacramentos da igreja, né, me tornar ali, por exemplo, membro do clero, eu vou alcançar e vou estar mais próximo da salvação. Isso já era algo que existia. Agora aqui a gente está trazendo um novo imaginário. Um imaginário em que eu não necessariamente eu preciso estar trabalhando no clero, eu preciso, por exemplo, ler a Bíblia, ou eu preciso, por exemplo, ter práticas litúrgicas. Eu poderia alcançar minha salvação de uma outra maneira. Letra
Letra C, ações voluntárias? Sim, através da minha ação eu poderia alcançar a salvação. Essa ação voluntária seria pegar em armas e lutar pela igreja, tá certo? Esse seria o contexto ali das cruzadas, ou seja, sempre necessariamente você ler toda a Bíblia, ou fazer ritos, sacramentos, né? Ou ideias messiânicas. Não foi isso, foi trabalhar na questão, né? Ideias messiânicas seria ideias de que vai vir um Messias, né? Que existe um Messias que vai chegar e vai salvar todos, mas esse não é um pensamento muito difundido, né? Tem que lembrar sempre o contexto do que a gente está falando aqui. A gente está falando também de igreja católica, estamos falando aqui das cruzadas, né? Essas ideias messiânicas hoje estão muito mais fortes nos muçulmanos, né? E não tanto aqui na igreja católica, né? Então, isso aqui não tem a ver com o contexto da questão, foge um pouco do ponto da salvação, né? Aqui a salvação é você ter uma prática que vai te levar à salvação. Não é a ideia que vai chegar algum Messias que vai te salvar, né? A letra E ali diz celebrações coletivas, isso aqui também não foi trabalhado no texto, né? Celebrações seriam comemorações, festas coletivas, mas a igreja não vivia esse momento aqui de celebrações, né? Nem de festas, e celebrações e festas também não levavam à salvação. O que levava à salvação inicialmente era justamente os ritos, né? A leitura das escrituras, né? Viver uma vida de servidão, isso era o que levava ali à salvação na Idade Média. Logo depois vem a ideia então das cruzadas, em que, beleza, você não faz ritos, você não lê a Bíblia, não faz parte do clero, você não dedica a sua vida ao clero, mas tem uma segunda oportunidade, então, agora de você conquistar a sua salvação, que é através das suas ações, né? O seu voluntariado, você servir ali, você ser um guerreiro de Cristo, e isso vai te levar à salvação. Então, muitos soldados, muitos camponeses ali, guerreiros, toparam essa ideia e marcharam rumo a Jerusalém, a reconquista ali de Jerusalém, né? Agora no Oriente Médio, tomando elas dos muçulmanos, tá certo? Então, aqui, letra C seria a resposta dessa questão. Se você gostou, deixa um like e eu te vejo nas próximas.